Duas mulheres negras que foram submetidas ao trabalho doméstico desde a infância, que tiveram as suas vidas resumidas a servir famílias, pessoas brancas que nunca pagaram salário. E ela concluiu com a seguinte frase: mas eu preciso de uma empregada raiz, sabe? Raiz mesmo. Olha só como a minha empregada não sabe pronunciar tal termo. Olha só como a minha empregada não sabe colocar os lençóis combinando a composição dos lençóis. Olha só como a minha empregada é burra. Olha só como a minha empregada é analfabeta. Olha só como... É sempre essa posição. Eu já tive patrão que ele não dá descarga. Quem que me falou isso? Eu vi sozinha. De quando eu cuidei de um menino que devia ter uns 7, 8 anos. E ele fez algum comentário, um comentário no sentido de não gostar de mim porque eu tinha cor de cocô. Se você é empregado doméstico e você escolhe o banheiro, se é o único lugar que você consegue sentar para descansar, esse é o primeiro sinal que você está trabalhando para patrões abusivos. As trabalhadoras domésticas que estão, principalmente essas que estão aí há muitos anos nessas funções, elas tiveram realmente o poder de escolha, aquela autonomia, ou foi essa situação, a injustiça, as injustiças sociais, as desigualdades que estavam ali ao redor dela, que empurraram ela para o trabalho doméstico. O que vocês pensam sobre isso? Oi pessoal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Quadro de Empregada, o 10º episódio dessa segunda temporada. E ele vem em tom de despedida por enquanto, né? Porque em breve a gente volta com muitas novidades para a terceira temporada. E antes de entrar no nosso clima de férias, uma pausa curtinha, daqui a pouco a gente está de volta, eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que chamou mais pessoas, que participou das discussões, que se indignou de alguma forma, que levou as nossas narrativas, enfim, a nossa discussão para outros espaços, para o almoço de família, para o trabalho onde está agora. Esse podcast, ele surgiu de uma necessidade de fala em primeira pessoa, de fala sem mediação, de uma fala direta. E foi isso que a gente fez aqui nessa segunda temporada, na primeira temporada. E eu queria deixar claro para todo mundo que somos 3 pessoas, somos 3 mulheres negras produzindo esse podcast. Eu, Janaína, a Isaura e a Jenny. A Jenny faz a edição pra gente e ela faz isso sem aparecer aqui, sem colocar a voz dela. Mas no fim, por trás de tudo isso, ela acredita nesse podcast, assim como todas nós. Eu quero agradecer, eu quero dizer para vocês que a gente está preparando uma terceira temporada em que mais trabalhadoras domésticas vão contar suas histórias, vão colocar as suas reflexões. E isso é essencial para esse podcast. A gente não tem nenhum recurso financeiro para fazer com que isso aconteça. A gente grava cada uma desde o lugar em que pode. E a Jenny vai lá e faz a magia acontecer. O que vocês escutam todas as sextas-feiras, e às vezes com um pouquinho de atraso, porque são muitas as demandas, enfim, é resultado de um trabalho coletivo entre poucas pessoas. Então, quando eu peço, quando a gente pede, quando a Isa pede, quando todo mundo está ali, gente, compartilha nosso podcast, chama mais pessoas para conhecer nosso perfil do Instagram, a gente está fazendo tudo de uma maneira muito orgânica, contando realmente com a parceria das pessoas. Então, muito obrigada. Com isso, eu quero dizer também que no Instagram, @quadro de empregada, segue a gente lá. A gente está com quase 4.000 pessoas seguindo. O nosso podcast está com um nível de reprodução que chega a quase 4.000 pessoas. Isso é muito para nós, porque a gente sabe como foi trabalhoso e o tanto que a gente acreditou que isso fosse dar certo. Então, meu muito, muito obrigada. Não deixe de compartilhar, não deixe de... Se você não ouviu as outras temporadas, se você perdeu algum episódio, volta lá. Dá tempo de ouvir, a gente vai tirar uma pausa muito rápida, só para organizar algumas coisas. E já já a gente está aqui trazendo conteúdo que a gente faz com muito carinho, com muito comprometimento, porque a gente realmente acredita que a discussão sobre o trabalho doméstico no Brasil ela é urgente de ser feita. E ela precisa ser feita desde o lugar em que aquelas pessoas que estão falando, além da experiência, têm uma posição crítica em relação ao tema. E esse podcast é isso. Eu não diria que a voz das empregadas é a minha voz, a voz da Isa e o que a gente pode passar. Então a gente não tem nenhuma intenção de se tornar a voz das trabalhadoras domésticas no Brasil, não. A gente
quer trazer aqui as nossas perspectivas, as nossas reflexões e, não coincidentemente, isso bate com a narrativa de muitas mulheres, mulheres negras no trabalho doméstico no Brasil. O nosso convite, então, é para que mais mulheres, mais pessoas dentro do trabalho doméstico possam falar em primeira pessoa. E a terceira temporada vai ser isso, um convite a todas aquelas que quiserem vir somar esse espaço com a gente. Então, se você tem esse interesse, entra em contato com a gente pelo Instagram, @quadro de empregada, ou por e-mail, quadrodeempregada@gmail.com, e vamos conversar, vamos pensar aí formas de fazer com que esse espaço seja cada vez mais ocupado por mulheres, por pessoas que têm a experiência e que têm a urgência de tratar dessa discussão que é tão necessária no Brasil. No mais, muito obrigada a todas as pessoas, todas, sem distinção, que fizeram com que a gente chegasse aqui nessa segunda temporada convencidas do porquê a gente está fazendo isso. Muito obrigada e até breve. Oi, pessoal. Oi, Jana, Jenny. Quando a Jana fala uma despedida, meu coração até dá um aperto, porque eu gosto muito desse quadro, desse podcast, então eu venho mais como um até breve, breve mesmo. E eu quero agradecer a todos que foram lá, ouvir o nosso podcast, leram os relatos. Isso é importante não só para nós três, que traz esse conteúdo aqui, como para todas as trabalhadoras domésticas, né? Ser ouvida, ser lida e entendida. Isso é o primeiro passo para uma grande revolução dentro desse trabalho que não é como outro qualquer. E Jana, eu quero falar também diretamente com essa trabalhadora doméstica que esteve por aqui, que mandou mensagem, que falou com a gente no direct, que esteve presente em todos, né? Esse podcast, essa jornada, né? Esse parte desse ciclo agora que se encerra. Quero falar que foi assim, foi dessa maneira que eu cheguei até aqui. Foi num momento de desespero que eu encontrei um Instagram, onde eu me identifiquei com uma pessoa que estava do outro lado, falando de dores, dores que eram a minha. Então, sem saber o que fazer, eu estava completamente desorientada, eu mandei uma mensagem no Instagram do Ela Só É a Babá. Então foi assim que eu cheguei até a Jana, logo depois até a Jenny, e cá estamos. Então vocês também fazem parte disso tudo aqui. Eu falo disso tudo porque isso tudo é muito grande, porque ser ouvida, acolhida e entendida é só o primeiro passo para esse trabalho doméstico passar a ser como um outro qualquer. E mesmo que alguns de vocês tenham se identificado com um relato escrito ou falado por mim ou pela Jana, não é só isso. A gente quer que vocês também venham fazer parte desse quadro, assim como a Jana fez comigo. Você sofreu isso? Você passou por isso? Vem aqui, fala aqui para mim. Vamos criar um lugar onde a gente pode falar. Eu não quero ser a sua representante. Você pode ser representante de você mesma. Chega de alguém pegar nossas histórias, pegar nossas dores e criar um conto e ganhar mídia com isso. Não, não é essa a nossa intenção, nunca foi. A gente quer que você seja ouvida para que todo esse quadro do nosso trabalho, da nossa classe trabalhadora, mude. É isso que a gente quer. Então, até a próxima, que seja breve. E eu também quero, antes de sair, né, falar da Jenny. Jenny, muito obrigada pela paciência. Olha, se tem uma pessoa que tem paciência, é a Jenny, porque a gente manda vários áudio longo, com ruído, e a menina vai lá e pega a sua varinha de condão e transforma em tudo que é o nosso quadro, né? Muito obrigada, Jenny. Você tem todo o meu carinho. Muito obrigada de todo o meu coração a vocês duas mesmo e por fazer parte disso aqui que para mim é grandioso.